Vamos prestar bem atenção à leitura do capítulo 5 e do capítulo 6 de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, diz Neemias, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi do meu regaço, isso é, do meu colo, e disse: assim faça, cuida de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim
para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Tendo ouvido Sambalá, Tobias e Gesem o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto os portais, as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na sua mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouve, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, e agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e ela não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem, quer dizer, me envergonhassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também daquela profetisa, Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor escreveu na Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a extrair lições preciosas para a nossa vida através deste livro.
Fala, Senhor, a cada coração e usa, Deus amado, a vida deste teu servo como um instrumento nas tuas mãos para a edificação da tua igreja e para a glória do nome de Jesus Cristo. É nele, Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Os muros estão sendo levantados. A obra está caminhando. Mas os problemas também vão surgindo. Na medida em que os muros vão sendo reconstruídos, as brechas vão sendo fechadas ao longo do percurso, os inimigos estão à flor da pele. Há inimigos ao norte, Sambalá, há inimigos a leste, Tobias, há inimigos ao sul, Gesem. Do lado esquerdo, ao mar. Eles estão cercados, eles precisam reconstruir os muros. Por quê? Porque a reconstrução dos muros tinha a ver com a adoração. Se eles não reconstruíssem os muros, eles não podiam retomar a adoração no templo. Aliás, eles precisavam reconstruir o templo para que a adoração fosse retomada. Então a questão não era simplesmente refazer um muro. O que estava por detrás era uma questão religiosa. Os muros tinham simbolismo. Era a nação de Israel, a nação de Judá, se reerguendo, se levantando do pó e dizendo: nós vamos voltar a adorar a Deus. O problema é que esses muros estão caídos há 140 anos. Quando os babilônicos, os medos, os persas invadiram Judá e Jerusalém, eles destruíram os muros, destruíram as casas, destruíram o templo, saquearam o templo e foram embora. E levaram o povo de Deus cativo. Esse povo permanece 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, Deus então dá a liberdade ao seu povo, ele retorna a Judá, a Jerusalém. Mas se passam mais 70 anos e os muros estão lá ainda caídos. Esse é o problema. Então, um grupo de judeus vai para Neemias e diz: Neemias, a situação é essa. A pobreza, a fome, os muros estão caídos, o templo está derribado, não há comida, não há adoração, não há culto. Aí Neemias ora a Deus, primeiro ele senta, chora, lamenta por alguns dias, ele ora a Deus e vai para o rei e diz assim: eu peço que o senhor me dê uma licença aí por tempo mais ou menos indeterminado, eu peço que o senhor me dê um salvo-conduto para viajar pelo império e chegar até Judá, e eu peço que o senhor me dê madeira para reconstruir os muros, o templo e a minha própria casa. E ele vai, e ele começa a reconstrução, e os inimigos estão ali atormentando, né? Porque eles não querem, porque em última instância era uma guerra religiosa, não era uma guerra política ou militar, era religiosa, porque Sambalá e Tobias eram pagãos, eram adoradores de deuses estranhos, e eles não queriam que o povo de Deus voltasse a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o que é que nós aprendemos até aqui então com essa lição? Já vimos basicamente 5 lições. Primeira atitude de Neemias: buscar intensamente a Deus. Ele ora a Deus. Ele não fica lá choramingando, não, ele ora a Deus. Ele busca a Deus de maneira intensa. Ele passa vários dias orando e jejuando. Segundo, ter atitude confiante em Deus. Ele vai ao rei, ele ora, mas ele vai ao rei. Ele não fica de braços cruzados. Ah, meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim, né? Como muitas pessoas às vezes ficam. Diante de uma situação negativa, as pessoas sentam, choram, lamentam e ficam lá a vida toda. Não, o tempo do choro, do lamento tem que terminar, tem que passar. E a gente tem que levantar a cabeça, olhar para Deus, confiar em Deus, mas tem que fazer. É aquilo que eu sempre digo. Quando a gente está numa necessidade ou num desemprego, a gente não pode sentar no sofá, né, depois que perde o emprego, senta, chora, lamenta e fica lá. Senhor, agora me manda aquele emprego, Senhor, que eu possa trabalhar 3 dias na semana, né, e que eu possa ter um salário desse tamanho, ter 2 férias por ano. Isso não vai acontecer. Nós temos que ir para a luta, temos que entregar currículo, temos que ir atrás, temos que trabalhar pelo pão de cada dia. E foi isso que Neemias fez. Ele foi ao rei e ele poderia ser morto. Lembram-se que a Bíblia diz que ele estava com medo de falar com o rei? Por que ele tinha medo? Porque foi aquele rei, não exatamente aquele, mas o descendente daquele, que levou o povo dele cativo para a Babilônia.
Então você imagina, vai pedir uma coisa para o seu próprio inimigo? Não é fácil isso, mas foi isso que ele fez. Terceira coisa, Neemias deixou Deus conduzir tudo. Lembra que ele vai para Jerusalém, ele inspeciona os muros, ele vê o que precisa, a quantidade de madeira, onde está caído, onde não está, o que tem que ser feito, quantos trabalhadores seriam necessários para reconstruir os muros. Mas ele deixa Deus conduzir tudo. Ele não sai colocando no WhatsApp, montando um grupo dos reconstrutores do muro, né? Ele nem vai lá para o Facebook e faz uma selfie, né? Dizendo assim, olha gente, eu estou aqui nos muros de Jerusalém, atenção gente, vamos fazer uma vaquinha online para a gente reconstruir. Não. Ele deixa Deus conduzir. Ele deixa Deus trabalhar. Ele é um homem muito sábio naquilo que faz. Quarto lugar, nós vimos que cada um tem que fazer a sua parte. Capítulo 5 narra isso, nós já lemos isso. Ou melhor, capítulo de número 3, né? Capítulo 3 é a narrativa disso. Cada família fazendo a sua parte. Até mesmo mulheres, moças, carregando pedra. E é um detalhe interessante, né? Que enquanto os muros eram reconstruídos, havia a ameaça dos inimigos de invadirem Jerusalém novamente. E a Bíblia diz que enquanto um carregava a pedra com uma mão, com a outra empunhava a lança, a espada. E é interessante que o povo de Israel não dominava muito bem o aço, mas os inimigos sim. Então o equipamento militar deles era muito pobre em relação ao equipamento militar dos povos inimigos, né? É a mesma coisa a gente comparar o poderio militar dos americanos com o do Haiti, por exemplo, que acho que nem tem um poderio militar, não tem quase nada. Mas ele ora, ele confia em Deus e ele manda bala, ele não desanima não. Isso aqui é uma grande lição para nós, né? Não podemos desanimar. Diante das circunstâncias difíceis, das lutas, ora, a gente vigia de um lado e trabalha do outro. Oramos de um lado e trabalhamos do outro. Orare et labutare, ore e trabalhe, diziam os reformadores. Mas então, a quinta lição que já aprendemos é: esteja pronto para as lutas. Esteja pronto. Porque as lutas acontecerão, mais cedo ou mais tarde. Mas devemos estar prontos e confiantes em Deus em todo o tempo. E era isso que Neemias fazia. Ele colocou os guardas ao longo do muro, mas dizia, vamos confiar em Deus. Ele vai nos dar o livramento. E de fato foi isso que aconteceu. Os inimigos, Sambalat, Tobias e Gesem, não invadem Jerusalém, porque eles têm medo. Eles têm medo do Deus de Israel. Muito bem, irmãos. O que é que nós vamos aprender nessa noite com os capítulos 5 e capítulo 6? A primeira lição está ao longo do capítulo 5. E a primeira lição é necessário fazer sacrifícios. Sem sacrifício, nada pode acontecer. Eu quero que os irmãos se lembrem o que está acontecendo aqui no capítulo 5. Então, vamos nos lembrar. Os muros estão sendo reconstruídos, ok? A obra está andando, a coisa está fluindo. Deus está trabalhando e a obra está se desenvolvendo. Só que no meio dessa história, surge um problema no meio do próprio povo de Judá. Qual é o problema? Gente pobre, gente passando fome. Havia fome, havia seca, havia dívida. Os judeus pobres estavam dizendo assim para Neemias, olha Neemias, o problema é o seguinte, nós não temos comida. Nós estamos trabalhando aqui de sol a sol, mas não temos comida. O que é que nós vamos fazer? Os nossos filhos não têm comida. Nós já hipotecamos a nossa casa, temos a nossa casa como garantia de pagamento, porque não temos comida. Os nossos filhos já são escravos dos próprios governadores de Israel, de Judá. Dos líderes, daqueles que tinham dinheiro. E Neemias fala, olha, já não bastasse o fato de que a gente era escravo lá na Babilônia, agora vamos ser escravo de novo aqui? Só que com detalhe, vamos ser escravos de nós mesmos? Esse era o contexto, irmãos. A coisa, quando a gente pensa na história de Neemias, dá a impressão assim, né, de que Neemias chegou lá e rapidinho reconstruiu os muros, e foi simples assim, né? E num passe de mágica, os muros se levantaram, tal como os muros de Jericó caíram. Não foi assim, irmãos. No meio daquela situação, houve um problema muito específico.
dificuldade no meio do povo de Deus. Havia ali, no meio do povo, falta de misericórdia, falta de amor, para com aqueles que eram mais pobres da comunidade. E eles chegam para Neemias e dizem assim: olha, Neemias, e agora? Não temos vinha, não temos plantação de trigo, nossa casa está hipotecada, nossos filhos viraram escravos. Neemias fica indignado quando ele ouve esse negócio todo, né? Diz lá o versículo número 6: ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, muito me aborreci. Porque você imagina, a cabeça de Neemias está ali reconstruindo os muros. Ó, gente, temos que colocar guarda aqui, guarda ali, porque os inimigos podem invadir. E Neemias também fazendo a obra, porque Neemias não era um líder preguiçoso. Ele botou a mão na massa, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas durante aquele tempo ele parou e disse: peraí, eu não tinha percebido esse problema. O que é que Neemias faz? Reúne os líderes do povo, os irmãos que tinham lá condição econômica, que eram os detentores do dinheiro de Judá, e diz assim: gente, vamos perdoar a dívida, dá trigo para o povo, devolva a casa, devolva o terreno, devolva os bens, somos todos irmãos. Isso aqui me lembra muito, irmãos, aquela narrativa de Atos, né? Quando a Bíblia diz que houve uma certa fome, uma certa pobreza nos primeiros dias da igreja primitiva, e a Bíblia diz que os irmãos que tinham mais posse, vendendo as suas propriedades e bens, iam lá e depositavam dinheiro nos pés dos apóstolos, e o dinheiro era distribuído às pessoas da comunidade à medida que alguém tinha necessidade. E Neemias chama o povo e disse: não, gente, vamos resolver isso aqui. Vamos dar trigo para o povo, vamos dar comida para o povo, vamos devolver as casas, vamos devolver a honra deles, se já não bastasse toda a humilhação que sofremos lá na Babilônia. E é isso que acontece. Agora notem que na sequência do texto, a partir do versículo 14, Neemias ele dá um exemplo. Neemias não é um líder que diz assim: não, gente, vamos ajudar todo mundo, mas eu não vou fazer nada não. Eu não sei se os irmãos sabem, mas houve um momento na história que Neemias ele foi nomeado governador de Judá. Ele não queria não, viu? Ele não queria ser líder. Ele queria ser servo, mas ele foi nomeado governador. E sabe o que ele fez como governador? Ele não exigiu dinheiro. Muito pelo contrário. Ele trabalhou também, ele diz lá: eu também com as minhas próprias mãos ajudei a reedificar. Coloquei a mão na pedra, literalmente. Eu não fiquei lá: ó, gente, Deus está conosco, mas trabalhem aí, né? E eu fico aqui olhando. Não, ele foi para a batalha. Ele também foi lá e pegou no duro, acordando cedo, indo dormir tarde com seus moços, ajudando, mas ele também trabalhou. Ele era um líder que dava o exemplo. Estamos juntos. E de fato, irmãos, a gente vê que isso funciona em todo lugar. É numa empresa, em qualquer lugar. Se o líder, o gerente, o chefe não vai, não faz, não mostra, a coisa não anda, irmãos. Essa é a realidade. Se você tem uma empresa, você é o chefe, e você chega lá com os seus empregados: ó, gente, o negócio é o seguinte, nós vamos reformar essa sala aqui, porque essa sala aqui vai ser o nosso novo ambiente de reuniões e tal, queremos um lugar amplo, bonito, bem iluminado. Por enquanto está feio, então precisamos dar uma boa pintura, precisamos fazer uma higienização, e aí você diz assim: gente, está aqui a tinta, pode pintar. Aí você pega uma cadeira, põe bem no meio assim e fica sentado, né? Aí você diz assim para o fulano: olha, João, está faltando ali, ó, está uma falha de tinta ali. Aí você diz para Maria: olha, Maria, aqui está sujo, tem que limpar. Que ânimo vocês acham que os liderados vão ter para realizar alguma coisa? Pensa assim: esse cara é folgado, né? É assim que as pessoas pensam. Então o líder, ele tem que ser o primeiro. Ele pode não fazer tudo, e não deve fazer tudo. Ele pode não fazer o mais pesado, talvez porque não consiga, ou não pode, talvez possa não fazer o mais difícil, porque não sabe, mas ele tem que estar lá. Ele tem que estar junto. Ele tem que dizer: vamos juntos. Eu não consigo, mas eu estou junto. Eu não sei, mas vamos juntos. É isso que Neemias está fazendo aqui. E tem um detalhe muito interessante que me chama muita atenção. É o fato de que Neemias, ele não exigiu o salário que ele deveria ter como governador. Ele não exigiu, não. Ele disse assim: olha,
O pão que era devido ao governador, o pão aqui é um símbolo do dinheiro, dos recursos do governador, ele falou assim, eu não quis não. Muito pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele, na própria casa dele, deu pouso a 150 homens. E ainda daquilo que competia ao rei, que não era o salário dele, mas era da manutenção do rei, ele diz lá, né? No verso 17, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e dos que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram os meus filhos. Ah, pensou? Quando a gente vê uma família na casa da gente, 3, 4 pessoas, 5, a gente fica quase maluco. Imagina 150 pessoas. E aí diz o texto, verso 18, e o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, e também à minha custa, isto é, do meu próprio dinheiro, eram preparadas aves, e de vez em quando tinha um vinhozinho lá de boa qualidade, né? Para dar uma diferenciada no cardápio, né? Agora diz o texto lá no versículo 18, nem por isso, exigiu pão devido ao governador. Sabe por quê? Porque a servidão deste povo já era grande. Agora, o que Neemias tinha em mente quando ele fazia isso? Sabe o que ele tinha em mente? O verso 19, a recompensa vem de Deus. Diz lá o verso 19, ó Senhor, lembra-te de mim, tudo quanto eu fiz para esse povo. Em outras palavras, ó Deus amado, eu estou tirando do meu bolso, eu estou empregando na tua obra, eu estou colocando a mão na massa, eu estou hospedando 150 pessoas, eu coloco do meu bolso, mas que o Senhor me dê a recompensa no momento certo. E ele foi recompensado, os irmãos poderão ver lá na frente, quando a gente chegar lá, no decorrer da história. O que a gente aprende com isso, irmãos? Nós aprendemos que tem que haver sacrifício. Se não houver sacrifício, as coisas não acontecem. Isso serve, irmãos, para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você vai fazer na vida. Se não tiver sacrifício, não acontece. Nada cai do céu. Emprego bom não cai do céu. Casa boa não cai do céu. Um carrinho não cai do céu. Uma roupa não cai do céu. Nem a nossa própria saúde cai do céu. Se a gente não se alimentar bem, não fizer exercício, a gente sabe disso. Não adianta, eu quero ter uma saúde impecável. Ora, se você não fizer um bom regime, não comer uma boa alimentação, quando eu digo boa alimentação, não estou dizendo comer picanha, não. Uma alimentação equilibrada e não fizer exercício, não adianta, não tem remédio que vai te dar saúde. O remédio pode ajudar a combater a doença, mas não vai te dar saúde. Você pode tomar um ginkgo biloba, uma vitamina de A, Z, ajuda um pouquinho, mas não resolve. E você pode ver que todos esses programas aí para te não engordar ou para emagrecer, diz lá, aliado, uma boa alimentação e exercícios. Sempre assim. Tudo na vida tem que ter sacrifício. Se a gente quer comprar uma casa, tem que ter sacrifício, tem que se esforçar. Agora é hora de apertar o cinto, então vamos comer arroz com ovo, para que eu possa juntar o dinheiro para dar uma entrada e comprar a casa. Eu quero comprar meu carrinho, então agora eu vou andar de bicicleta. Mas vai chegar a hora que eu vou andar de carro. É assim na vida como um todo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque foi isso que Neemias fez. Porque se não fosse isso, como é que os muros seriam reconstruídos? Deus ia mandar o pão do céu, a ovelha do céu, o boi do céu? Tem que haver sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? E eu quero trazer isso para o nosso contexto aqui da igreja agora. Se não houver um sacrifício nosso, como é que nós vamos construir isso aqui, irmãos? Vamos esperar que Deus mande os bloquinhos lá do céu? Vamos esperar que Deus mande as colunas, já com ferro e com concreto do céu? E que ao caírem, vão cair no lugar certinho para nós? É assim que vai acontecer? Não é assim, irmãos. Sabe que não é o trabalhar de Deus. Deus quer que cada um de nós faça a sua parte. Deus quer que cada um de nós se sacrifique por amor à obra dele. Então, muitas vezes, a gente tem que parar de pensar um pouco menos em nós, e dizer assim, bom, o que é que eu posso fazer agora pela minha igreja? O que é que eu posso fazer pela obra da minha igreja? Como é que eu posso construir, ou ajudar a construir o templo da minha igreja? Talvez não tenha que exigir um sacrifício de nós?
Será que não é a hora de eu parar e pensar, pera um pouquinho. Até agora eu pensei em mim, deixa eu pensar um pouquinho na igreja agora. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dar que pode contribuir para a construção do edifício? Os irmãos estão vendo. A minha sala, essa semana foi chuva. Sexta-feira eu mudei a mesa de um lugar para o outro. Achei que não estava pingando. Quando eu vi, estava pingando a minha Bíblia. Mudei para o outro lado, estava pingando a apostila. E aí não tem para onde mudar, eu tenho que conviver com as goteiras. A gente vai numa sala após outra, tem mofo, tem umidade, a parede toda descascando. A gente tem dificuldade para se reunir nas salas porque o cheirinho de mofo é forte. Os irmãos podem ver que aqui no templo eu tenho até medo de acender a luz quando eu venho durante a semana, porque quando você acende, a água está lá dentro do conduíte, dentro lá desse negócio aqui, como é que chama? O soquete, onde encosta a lâmpada, e aí dá curto e queima a lâmpada. Uma aqui já queimou essa semana, ou 2 semanas atrás. E os irmãos podem olhar, em cada lugar que a gente vê tem um rastilho de infiltração. E não tem laje que aguente sol e chuva. É natural, a laje dá trinca mesmo. Tem uma laje perfeita. Então qual é a solução? Temos que construir. É o único jeito da gente resolver esse problema. E se nós conseguirmos fazer a primeira e a segunda laje, irmãos, estamos quase que no paraíso. A gente leva o templo para cima e em cima do templo as salas. Vamos ter salas boas, bem arejadas. Vamos ter um templo sem goteira, com ótima ventilação para o verão. Então nós temos que nos sacrificar. Temos que colocar um pouquinho de lado a nossa vontade, os nossos sonhos e propósitos, por um pouquinho de tempo só, para nos dedicarmos àquilo que Deus tem colocado diante de nós. Eu pergunto a você, você tem feito algum sacrifício pela sua igreja? Você tem dedicado um pouquinho mais daquilo que você pode, daquilo que você tem, para a sua igreja? Ou quando você tem um dinheiro para assim, vou trocar meu celular, vou comprar um tênis novo, vou guardar para viajar, vou fazer isso, aquilo, outro. Ou você pode pensar assim, como é que eu posso abençoar a minha igreja? Como é que eu posso abençoar a construção do templo da minha igreja? Irmãos, isso aqui não vai ficar para nós. Nós somos passageiros aqui. Não vai ficar para mim muito menos, porque eu sou passageiro aqui. Daqui a pouquinho eu estou juntando as minhas coisas e estou indo embora. Porque eu sei que Deus vai me chamar num momento adequado para outro ministério, para outra igreja natural. Nenhum pastor é eterno em nenhuma igreja. Vocês são, porque vocês vão ficar aqui. Os seus filhos vão estar aqui. Vão crescer aqui. É para eles, é para vocês, não é para mim. É para que vocês desfrutem do melhor que Deus pode nos abençoar. Como vai ser gostoso ver os seus filhos crescendo aqui, numa escola cristã, num templo maior, mais arejado. Como vai ser bom num dia de chuva a gente poder entrar com o nosso carro aqui dentro, né? Você tem que pará-lo lá fora, na frente da casa do vizinho. Agora os diáconos lá diminuíram o nosso estacionamento na rua, né? Não pode mais parar na calçada, tem que parar aqui em cima e tem que descer. Como é que a gente faz num dia de chuva? Não seria tão mais cômodo a gente entrar com o nosso carrinho aqui dentro, parar aqui, subir a escadinha, chegar no templo? Ou pegar o elevador futuramente, querendo o nosso Deus? Então a gente tem que pensar assim, não é no agora, é no depois. Quando o nosso edifício chegava lá até o 8º andar, parecia muito impossível, né, seu Mendes? Olha, até o Edgar brincava, né? O 8º andar eu vou ver da glória, né? Brincava muito com isso. Agora que caiu para 3, está mais fácil. Não está mais difícil, está mais fácil. Simplificou a coisa. Temos falta de fé? Não. Temos que ter visão das coisas. Se eu posso resolver um problema com 3, por que eu vou fazer 8, que é muito mais caro? Eu faço 3, que é o que eu posso fazer. Neemias reconstruiu os muros, mas ele não rebocou os muros com parede com reboque de ouro, não. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que ser feito. E nós temos que fazer o que tem que ser feito. O que é que precisa ser feito agora? Precisamos levantar 2 lajes. É isso que nós precisamos. Sabemos onde estamos, sabemos onde precisamos chegar. Precisamos encontrar o meio para isso. Mas eu quero continuar um pouquinho mais no texto. Capítulo 6. O que é que nós aprendemos aqui nesse capítulo de número 6?
do verso 1 até o verso 14, é preciso fortalecer-se em Deus. O que está acontecendo aqui no capítulo 6? Os inimigos estão tentando armar uma emboscada para Neemias. Olha lá, Sanbalá, Tobias e Gesem se juntam, né? O rei do norte, o rei do sul, o rei do leste, diz assim: Neemias, nós queremos ter um encontro pessoal com você. Vamos resolver a coisa aqui no tete a tete. E Neemias não era bobo, ele percebeu que era uma emboscada, e ele mandou o mensageiro dele dizer assim o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para fazer aqui, não tenho tempo para perder nisso não. E se eu sair daqui, a obra vai parar, e eu não posso sair daqui. E aí os inimigos então não se deram por satisfeitos. O que eles disseram? Mandaram uma carta aberta para Neemias dizendo o seguinte: olha, a informação que corre nos bastidores é que você está querendo reconstruir os muros para se rebelar contra o rei Artaxerxes. Olha o que eles foram inventar. Não deu para matar o camarada? Então vamos colocar o camarada contra o rei. O que é que eles inventaram? Botaram no Facebook da época dizendo o seguinte: olha, Neemias vai reconstruir os muros porque ele quer agora derrotar o rei Artaxerxes. E pior, eles inventaram a história de que Neemias tinha levantado uns profetas em Judá para dizer que ele seria o novo rei. Olha que absurdo que eles pegaram. E aí, quando a informação chegasse então lá em Artaxerxes pegaria o exército dele, viria contra Judá, derrotaria todo mundo e levaria de novo Neemias e aquele bando de judeus para a Babilônia. Mas, irmãos, Neemias foi tão inteligente e ele percebeu a sagacidade desses inimigos. Ele disse: olha, verso 8, manda dizer para eles o seguinte: de tudo que vocês estão dizendo aí, nenhuma coisa é verdade. Isso tudo é invenção do coração de vocês. Mas tem um detalhe: eu sei que vocês estão tentando botar medo em mim. Eu sei que vocês estão tentando me atemorizar. Porque se vocês colocarem medo em mim e eu desistir da obra, a obra não vai em frente. E aí sabe o que é que ele diz? Verso 9. Procuravam todos eles atemorizar-nos, dizendo: não, vocês vão largar a obra, ela não vai se concluir não. Sabe aquelas pessoas que estão sempre negativas? Vai dar certo não. Ih, se eu fosse você eu nem começaria. Rapaz, isso aí já é favas contadas, não vai dar certo. Ih, rapaz, não dá certo não. Vocês não vão aguentar o tranco. É muito muro, gente, é muita pedra. Lembrando que os murinhos não eram esses murinhos de concreto nosso. Eram muros muito largos, todos de pedra. Pedras irregulares, eram muros externos. Lembre-se lá das muralhas da China. A da China ainda era pequenininha, perto das muralhas lá de Judá. Da China não é tão larga quanto aquela de Judá. Mas aí Neemias fala assim para eles: olha, tudo bem, vocês querem colocar medo em nós? Querem nos fazer desistir dessa obra? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, a força do povo de Deus não está nele mesmo, mas está no Deus do povo. Essa é a grande diferença. Neemias não vai lá e fala assim: não, nós podemos, vamos em frente. Não! Senhor, fortalece as nossas mãos. Senhor, nos dá graça. Eu me lembro exatamente, irmãos, da oração do apóstolo Paulo, lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12. Quando Paulo fala para Deus que tinha um espinho na carne dele que estava machucando, não era um espinho físico, mas poderia ser alguma coisa muito dolorida espiritualmente. Alguns dizem que era a perseguição dos judeus, porque onde Paulo ia, ele era perseguido, era apedrejado, ele era açoitado. E Paulo fala: Senhor, tira de mim esse espinho. E ele pede 3 vezes a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no texto. Deus não tirou os inimigos, não. Os inimigos estavam lá, cercando Judá, ao norte, ao leste e ao sul.
Mas Neemias, ele ora a Deus e fala assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. Irmãos, Deus muitas vezes não vai tirar os nossos problemas, muitas vezes não vai tirar as nossas enfermidades. Deus muitas vezes vai permitir sim que passemos por lutas, por provações, mas Deus estará ali fortalecendo as nossas mãos e nos dando graça. Não pensemos que quando começarmos a construir aqui a parte de cima, e vamos construir, que tudo vai assim, de vento em polpa, e hoje a gente faz uma coisa. Não, vão surgir dificuldades. Senhor, fortalece as nossas mãos. Senhor, fortalece as nossas mãos. E há um detalhe muito interessante, né? Que eles compram, eles subornam uma pessoa de Judá para dizer para Neemias o seguinte: Neemias, vamos nos esconder lá no templo, porque hoje à noite eles virão te matar. Aí ele fala assim: você acha que eu só me esconder? Você acha que eu tenho medo desse povo aí? Eu não vou para templo coisa nenhuma. Porque eu confio em Deus. Eu sei quem é o meu Deus. E ele sabia que aquele profeta não vinha de Deus coisa nenhuma. Era uma dessas profetadas daí por aí afora, né? Verso 12, então percebi que não era Deus que o enviara, não. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Irmãos, muitas vezes, pessoas assim virão. Virão para dar palavras negativas, para desanimar, para causar temor, para causar medo, para desestimular. Ah, não faz isso não vai dar certo. Tem gente que é especialista nisso. Mas é Deus quem fortalece as nossas mãos. É Deus quem vai fortalecer a igreja nos dias mais difíceis da sua caminhada. Hoje pela manhã eu entrei na minha sala e tinha uma poça de água gigante lá. Não sei, tem uma trinca lá, eu vou dizer, viu? Deve ser uma fenda rochosa, porque vaza muita água. Nenhum lugar daqui vaza tanta água como lá. Aí eu dizia: irmão, como eu queria não ver essa poça mais. E às vezes eu fico aqui a semana e dá vontade, sabe, colocar um tapetinho ali na sala, deixar mais aconchegante. Você vai ver os dias de inverno. Mas sei que não adianta, porque se eu colocar o tapete vai molhar. Não resolve. E esse irmão disse assim: pastor, calma. Tão logo Deus nos fará ir para cima. Puxa, aquilo me marcou tanto, porque naquele momento que eu fiquei um pouquinho desanimado em ver aquela poça d'água ali gigante, porque isso não tem na minha casa, e acho que não tem na casa dos irmãos também. Espero que não tenha. Porque se tem, a gente vai lá, passa uma massa, cobre, põe aquela manta por cima e resolve a rachadura e pronto. Mas aqui nem isso dá para a gente fazer. Porque tudo que a gente tentar fazer aqui nesse telhado é paliativo. Ah, podemos botar uma manta de fora a fora, é paliativo. Porque depois que eu construir a manta vai ser inócua, não vai servir para nada. Não resolve o meu problema. Ah, pastor, mas cobrir resolveria cobrir. Ora, mas gastamos num telhado até aqui que não resolveu. As crianças subiram, quebraram, cá de pipa, e a água está aí. Então, não adianta a gente ficar querendo encontrar atalhos. Nós temos que encontrar a solução. E a solução é construir. E como fazer isso? Quando Deus estiver fortalecendo as nossas mãos. Usando cada um de nós. E fortalecendo as nossas mãos. E eu quero caminhar então aqui para o meu último ponto, que está aí nos versos 15 a 19. Última verdade. Devemos reconhecer quem é Deus e o que é que Ele faz. Aqui está o recheio do bolo. Parte mais gostosa de tudo. Vamos então olhar para o texto. Então, mesmo diante de todo o ataque inimigo, ameaça de um lado, ameaça do outro, suborno daqui, suborno dali, tentando matar Neemias, inventando coisas, dando palavras negativas, sabe o que aconteceu? Em 52 dias,
52 dias, o muro foi reconstruído. Irmão, você tem ideia do que é 52 dias? Você tem ideia disso? É muito pouco tempo para um muro que ficou 140 anos no chão. Uma muralha dessa largura. E não era só o muro, era tudo em volta. O texto diz: acabou-se, pois, um muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Ele foi reconstruído num tempo, irmãos, inimaginável. Você sabe por quê? Por causa daquilo que está escrito no versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, Sambalá, Tobias, Gesem, todos os inimigos em volta, eles temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, os vizinhos ao redor, e decaíram muito no seu próprio conceito. Quer dizer, a gente estava errado. O nosso prognóstico estava errado. Sabe por quê? Porque eles reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso aqui é Deus operando um milagre. Foi a intervenção de Deus, ou seja, foi Deus intervindo, agindo no meio do povo, que fez com que aquela obra fosse terminada e concluída aos 52 dias. Irmãos, era impossível. Impossível. Humanamente impossível. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele é, irmãos. Ou a gente crê nisso aqui, que é um registro bíblico, histórico, ou você pode pegar a página da sua Bíblia, essa aí, joga fora. Você tem consciência disso? Do que Deus fez? Por isso que o grande tema de Neemias é o trabalhar de Deus na obra humana. Por quê? Porque não adianta nada ter a obra humana se Deus não trabalhar. Mas Deus trabalha quando nós trabalhamos. Deus faz quando nós nos dispomos a fazer. E é isso que está acontecendo. Diz o texto lá, também verso 17, também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos de Judá eram ajuramentados porque eram genro de Secarias. Havia um parentesco ali de Tobias com alguns de Judá. Inclusive, o próprio filho de Tobias era casado com umas pessoas ali de Judá. E aí, sabe o que eles faziam? Mandavam carta o tempo todo, dizendo assim: olha, o negócio está acontecendo assim, está assado. Sabe aquele agente secreto que faz jogo duplo? É o famoso leva e traz. Esses camaradas aqui eram os leva e traz de Judá. Ele chegava lá para Tobias e disse: ó, Tobias, o negócio é o seguinte, o muro em um lugar está sendo reconstruído, a coisa está indo. E Tobias mandava carta dizendo assim: ó, precisamos agir. Inventa alguma coisa, faz alguma coisa. Interessante isso, né? O jogo duplo, né? Verso 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença. E pior, chegavam lá para Tobias, Neemias, rapaz, Tobias é gente boa. Confia nele. Gente malvada demais, né? Mas é isso que eles faziam. E diz o texto, e as minhas palavras, falavam para ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Irmãos, Neemias não era nem um super-herói não, viu? Se você imagina Neemias com uma capa assim, e um N bem no peito assim, né? De super Neemias, esqueça isso.
Ele era humano como eu e você. E eu acho que em algum momento ele também tremeu na base, como tremeu diante do rei. Mas sabe qual foi a grande diferença no ministério de Neemias? Deus trabalhava através dele. Ele confiava na intervenção de Deus. Isso tem que nos fazer lembrar, irmãos, de quem Deus é e o que é que Deus faz. Abra o seu boletim, se você tiver com um boletim. Abra lá no primeiro aviso que tem no seu boletim. Abra lá. Está lá, reunião de oração nos lares. Está aí? Reunião de oração. Tem a data, o lugar, quando a gente pode colocar antes. O que é que diz a última frase desse aviso? Quando a igreja ora, Deus faz a obra. É isso que eu estou chamando de a intervenção de Deus. Quando a igreja se dispõe a orar, quando a igreja se dispõe a clamar a Deus e a confiar nele, Deus intervém e Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus. E a gente tem visto, irmãos, quantos e quantos milagres na nossa igreja. Quem diria, irmãos, que um dia nós poderíamos chegar onde nós chegamos? Você podia dizer isso no seu coração com toda certeza? Há 5 anos atrás, não, eu tenho certeza absoluta que daqui tanto tempo, daqui sei lá quanto tempo, a gente vai estar no novo templo. Era difícil, não era? Claro que era, porque nós somos humanos. Mas você sabe por que nós fizemos isso aqui? Porque Deus interviu. E Deus trabalhou de todos os lados, movendo corações, para que essa obra acontecesse. E eu tenho certeza absoluta que esse ainda não é o final da obra que Deus tem a realizar aqui. Deus tem muitas outras coisas para serem realizadas. Mas Ele conta comigo e com você. Lembre-se, irmãos, do que o apóstolo Paulo fala. Abram suas Bíblias comigo em Efésios, e eu termino aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Leiamos todos juntos, irmãos. Página 209 do Novo Testamento. 209, Efésios capítulo 6, versículo 10. Leamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós vamos construir isso aqui, irmãos? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês acham que há dificuldades? Acham? Claro que há. Há empecilhos? Claro que há. Mas eu quero dar mais um versículo para você, para que você não se esqueça nunca disso. Abra em Romanos capítulo 8. Volte um pouquinho. Página 168 do Novo Testamento. Se um dia você se sentir desanimado, desestimulado para qualquer coisa, ou achar que Deus não pode, ou que o mundo inteiro está contra você, ou contra a igreja, eu quero que você se lembre de um versículo na sua vida. Romanos 8:31. Leamos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela igreja do Girassol, irmãos, quem será contra ela? Que Deus os abençoe. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Bendito seja o teu nome pelas coisas que o Senhor tem realizado. Nós queremos, ó Deus, orar agora, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, desperte a tua igreja. Desperta, ó Deus, o teu povo. Que cada um de nós, ó Deus, possa
sacrificar-se por um pouco, ó Deus, para que possamos ver a tua obra sendo construída, para que possamos ver esse templo, ó Deus, sendo erguido para a glória do teu nome, Senhor. Mesmo quando vierem os pensamentos negativos, as atitudes negativas, mesmo quando surgirem, ó Deus, as situações difíceis, que nós possamos nos lembrar que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos lembrar que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está ao nosso lado, ó Deus, a tua palavra diz que nós somos mais, muito, muito mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Ó Deus, abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo, ó Deus, para contribuir, para dar, para ofertar, ó Deus. Que cada um de nós possa colocar de lado por um pouco de tempo, ó Deus, as nossas prioridades, as nossas coisas pessoais, nossos alvos pessoais, nossas metas pessoais, para que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para dar ao Senhor aquilo que de fato nós precisamos para erigir esta obra, Senhor. Desperta, ó Deus, a tua igreja e abençoa, Senhor, o teu povo por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, queridos, com um hino final, o hino 145. Passamos desse hino a nossa declaração de fé nesta noite.